Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos nos capítulos 29 e 30 do livro do Êxodo. O capítulo 29 vai falar sobre a consagração dos sacerdotes, né? Então nós vemos ali como que Arão, como sumo sacerdote, né, e os filhos de Arão, ali dentro dessa função sacerdotal, como eles então vão ser consagrados. E aí a gente vai vendo também toda a riqueza de detalhes aqui na consagração, né, dos sacerdotes. No versículo 35 diz: quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias e consagrarás esse altar que se tornará coisa santíssima. E tudo o que tocar será consagrado. Então é interessante, né, quando a gente vê aqui essa realidade do Antigo Testamento, essa visão mesmo do Antigo Testamento em relação aos sacerdotes, e quando vai falar aqui em relação ao altar, né, o versículo 37, vai dizer que ali se torna uma coisa santíssima o altar, né, e tudo que toca nesse altar se torna consagrado, né, será consagrado. E isso aqui, trazendo para a nossa realidade, né, católica hoje, quando nós vamos, sobretudo, à Santa Missa, né, que é o mistério maior da nossa fé, não existe nada que se compare à Santa Missa. Nada nesse mundo pode se comparar à celebração eucarística, à celebração da Santa Missa, não é? E ali, no momento da Santa Missa, nós temos aquilo que, de uma forma muito bonita, né, a igreja nos ensina, sacerdote, altar e cordeiro, né, que são ali uma coisa só, sacerdote, altar e cordeiro, né. O altar é Cristo, né, a igreja nos ensina isso, o altar é Cristo, né. Nós temos ali a presença real de Jesus na Eucaristia após a consagração, e nós temos a pessoa do sacerdote que é ali a pessoa de Cristo, né? Então existe algo de sobrenatural, gente, que acontece. Aí você vai me dizer assim, mas como, Charlene? O altar não é só uma mesa? O sacerdote não é só um homem, né? Uma mesa consagrada, né? Assim como aqui nós vemos no Antigo Testamento essa expiação que se faz no altar e toda a preparação para que aquele lugar se torne um lugar sagrado, os nossos altares também eles são consagrados e se tornam um lugar sagrado, né? Nós temos também a pessoa do sacerdote, né? O sacerdote que é consagrado a Deus e que, sobretudo ali na celebração da missa, né? Claramente quem está ali, né, agindo no sacerdote é o próprio Cristo, né? A pessoa de Cristo, né? Então, se aqui no Antigo Testamento esse altar já era considerado algo santíssimo, como nós não devemos considerar os nossos altares hoje? Como nós não devemos olhar para a Santa Missa, olhar para o altar, olhar para o presbitério, né? Olhar para a pessoa do sacerdote, olhar para aquilo que está acontecendo aos nossos olhos, né? Onde diante da consagração não é mais pão, não é mais vinho ali presente, mas é o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o sagrado e termos a consciência do que acontece ali, não é? Continua aqui no versículo 45, o Senhor dizendo: habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor,
sou o seu Deus que os tirou do Egito para habitar entre eles. Eu, o Senhor seu Deus. Então o Senhor vai dizer, olha, eu habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Eu habitarei no meio do meu povo. E o meu povo então saberá, e todos saberão, que eu sou o Senhor que tirou do Egito esse povo para habitar entre eles. Eu, o Senhor seu Deus. Se no Antigo Testamento já se tinha essa consciência de Deus no meio do seu povo, quanto mais agora, né? Quando Jesus veio nos revelar o rosto do Pai, quando Jesus, o Verbo encarnado, está no meio de nós, se faz um conosco, se faz um de nós, né? Quanto mais nesses tempos onde o Espírito Santo tem sido derramado sobre nós, nós não devemos então ter a consciência de que Ele está no meio de nós, Deus está no meio de nós, Deus caminha conosco, né? Deus caminha com a humanidade. Nós devemos bendizer, louvar e engrandecer o nome do Senhor por tamanha graça, né? Continuando aqui no capítulo 30, nós vamos ver aí a realidade do altar dos perfumes. Construirá um altar para queimares sobre ele o incenso. E aí vai dar aqui a descrição desse altar, né? Vai dizer, Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. No versículo 7 vai dizer, quando preparar as lâmpadas, ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Então, era tudo revestido ali de uma beleza, né? Que nos levava, que nos remetia ao sagrado, esse incenso ali sendo queimado diariamente, né? Tudo aquilo que era feito ali no tabernáculo, tudo aquilo que era feito ali diante do Senhor, né? Mostrando ali a presença do Senhor Deus no meio de Israel. E hoje em dia, né? Quando nós olhamos para as nossas igrejas, é tão interessante isso, né, gente? Às vezes a gente não está ali na igreja, nesse tempo então de pandemia que as igrejas ficaram fechadas, né? Nosso coração ficou apertado de não poder ir às igrejas, mas que beleza ver que as nossas igrejas, inclusive, elas são construídas em lugares altos, né? Sempre que a gente passa por uma cidade, às vezes está viajando, você vê lá no alto, a gente vê uma igreja, né? Também das nossas casas, muitas vezes nós olhamos e vemos igrejas ali em lugares altos, estamos passando pela nossa cidade, nós podemos ver. Não é esse o momento de ali render graças a Deus, de adorar a Deus também? Nós não podemos perder essas realidades, né? Esses detalhes da nossa fé que enriquece a nossa vida e a nossa caminhada de fé, não é? Passar na frente da igreja, fazer o sinal da cruz, né? Tem vergonha de fazer o sinal da cruz? Não, né? Pode ter vergonha, se passou na frente da igreja, né? Tem ali a presença real de Jesus na Eucaristia, aquele lugar é um lugar consagrado a Deus, fazer o sinal da cruz, né? Tá ali com o chapéu, antigamente os homens usavam chapéus, tiravam, né? Hoje em dia você tá aí com seu boné, tira o boné, né? Então vamos ali ter esse respeito pela igreja, né? Pelo templo, pelo lugar sagrado, porque tudo isso revela também uma reverência interior. Nós precisamos compreender, né? Os nossos atos externos, os nossos atos exteriores, eles precisam revelar o nosso interior. A nossa reverência interior, ela vem para fora nesses atos, né? Nas nossas palavras, nos nossos atos, nós revelamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não é assim? Então, quando nós também temos respeito pelas coisas de Deus, quando nós temos entendimento das coisas de Deus, quando nós participamos bem da Santa Missa, quando nós vamos a uma adoração e nós ali derramamos o nosso coração naquela adoração, aquilo que nós fazemos, nós vamos mostrando mesmo essa reverência. Volto a dizer, não para aparecer, mas porque nós estamos externalizando algo que existe na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior. Nós precisamos ser assim, né? E o nosso interior precisa estar enriquecido da graça de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos buscar mesmo as coisas do alto, né? Nós precisamos ser permeados das coisas de Deus, né? Das coisas do alto. E assim são as coisas sagradas, as igrejas, a nossa liturgia, né? A nossa oração em família, o Santo Terço que nós rezamos. Em tudo isso nós precisamos também buscar a Deus, buscar as coisas de Deus e revelar
também esse desejo, esse anseio do nosso coração de estarmos cada vez mais intimamente ligados a Deus, ligados às coisas do céu. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que nós tenhamos um coração entregue a Deus, um coração adorador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.